E aí pessoal, tudo bom? Queria passar aqui para vocês hoje mais uma dica sobre divórcio e hoje é especificamente sobre negociação. Qual é o melhor ambiente para se negociar um divórcio? É uma dúvida que surge com uma certa frequência entre as pessoas que estão se divorciando, entre os clientes e até entre os profissionais da área. E eu quero passar para vocês a metodologia que eu utilizo, não é uma verdade absoluta, mas eu acho que isso pode ajudar as pessoas. Tá bom? Bom, olha só. A primeira premissa que eu utilizo é o seguinte. Segundo o método desenvolvido pela Universidade de Harvard, eles ensinam que não é possível você prosseguir numa negociação quando as partes estão muito irritadas, quando há um conflito muito grande entre as partes, naquele momento da negociação. Quando elas começam a se agredir verbalmente, quando você vê que realmente há um atrito muito grande, não é possível prosseguir. Por quê? Porque quando a emoção se eleva, ela bloqueia a parte do cérebro que define as decisões de forma racional. Então, quando a pessoa está muito exaltada, ela está mais raciocinando com a emoção do que com a razão. A razão fica bloqueada. Então, a chance dela tomar uma decisão racional dali para frente é muito difícil, muito difícil. Ela fica como se estivesse surda, ela não escuta mais as informações racionais que ela deveria ouvir naquele momento. Então, partindo dessa premissa, como é que eu procedo? Se eu vejo que aquele ex-casal tem um relacionamento bom, um relacionamento relativamente saudável, existe um conflito, uma divergência, mas são pessoas tranquilas, que têm um trato bom, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro marcar no meu escritório. Por quê? Porque aí eu crio um ambiente favorável para aquela conversa, um ambiente amistoso, para prosseguir com aquela conversa a respeito das negociações que envolvem o divórcio. Dou segurança para o meu cliente, às vezes é um cliente que é um pouco inseguro, se eu levá-lo para o escritório do colega que representa a parte contrária, ele pode se sentir inseguro. Para mim também não posso negar que é mais confortável estar no meu escritório, na minha mesa, com o meu computador, não tenho problema de deslocamento, enfim. Por todas essas circunstâncias eu prefiro fazer no meu escritório. Mas, quando eu vejo que as partes não têm um bom relacionamento, que elas corriqueiramente entram em atrito, você vê que o diálogo não é bom, que elas têm o costume de se exaltarem no diálogo, aí eu prefiro marcar no escritório da parte contrária. Sabe por quê? Porque quando chega um momento da negociação, se esse atrito fica muito intenso, como eu falei lá no início do vídeo, não tem como prosseguir. É impossível tomar decisões racionais quando as pessoas estão tomadas pela emoção. Então o que eu faço? Eu interrompo a negociação, peço licença para o colega, tiro o meu cliente do ambiente e digo, olha, infelizmente a gente não consegue prosseguir na negociação do jeito que está. Vamos marcar um outro dia, nossos clientes vão se acalmar e vamos marcar um outro momento para voltar à negociação. Se eu marco no meu escritório e acontece uma situação como essa, eu não tenho como expulsar a pessoa do meu escritório. Seria muito deselegante eu falar assim, olha, acabou a negociação, pode sair, por favor, se retira da minha sala e vá embora. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Seria extremamente deselegante, uma falta de educação enorme. Então, para evitar esse tipo de situação, eu prefiro marcar no escritório do colega. Por quê? Porque aí eu peço licença com toda a educação, digo que infelizmente não dá para prosseguir e retiro meu cliente do ambiente. É muito mais fácil de você interromper a negociação quando está num outro ambiente. Ou então, uma alternativa é você marcar também num ambiente neutro, né? Mas isso é mais incomum, porque você, no processo de divórcio, nas situações que envolvem o divórcio, são muito particulares, né? Então você não pode marcar num ambiente que tem outras pessoas. E muitas vezes o ambiente neutro é um ambiente que tem outras pessoas, né? Você tem que conversar de maneira reservada. Então eu prefiro, nesses casos, marcar no escritório do colega. Eu vou ter que contar para vocês rapidamente aqui um episódio que aconteceu comigo, que serviu até de aprendizado no início da minha carreira. Eu marquei uma reunião no escritório e aí no meio da conversa a coisa desandou, começou uma agressão mútua e o colega que representava a outra parte entrou nesse ritmo. E ele começou a agredir verbalmente o meu cliente, começou a ser extremamente deselegante, grosseiro e eu adverti pela primeira vez, ele não parou. Na segunda eu tive que interromper a negociação e literalmente botá-lo para fora do escritório, porque ele realmente tinha passado todos os limites. Mas olha só que situação desagradável. Eu tive que chegar para ele e falar, olha, doutor, acabou a reunião, peço que, por favor, o senhor se retire da minha sala. E ele não quis sair, eu tive que ser mais
duro ainda e praticamente colocaram para fora do meu escritório. Então é uma situação muito desagradável, muito deselegante, que aí praticamente inviabiliza o acordo, você não tem a possibilidade de retomar. Nesse processo especificamente a gente acabou fazendo acordo, mas demorou mais de 2 anos. 2 anos depois as partes foram acalmando e conseguimos fazer um acordo. Mas se fosse, por exemplo, já no meu estágio atual de carreira, se não fosse no início da minha carreira, eu teria marcado no escritório dele e quando a coisa começou a desandar eu teria interrompido. Mas na época, até por um pouco de falta de experiência e por ter marcado no meu escritório, eu tive que pedir para ele se retirar. Então, assim, ficou um clima ruim entre as partes, entre mim e o advogado, quer dizer, o ambiente ficou o pior possível, totalmente impossível de prosseguir num acordo naquela circunstância. Então, serviu de aprendizado e espero que essa experiência sirva para vocês também. Então, você que é colega advogado, às vezes início de carreira, ou você é parte, é uma pessoa que está passando por um processo de divórcio, raciocine sobre essas circunstâncias, pense sobre todos esses detalhes, considere as coisas que eu estou falando para vocês, aí vocês vão decidir qual é o melhor ambiente para se fazer a reunião. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Um grande abraço.